Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Laércio, chegando com mais um vídeo para o nosso canal Doutor Custos sobre a temática, né? Sobre tudo aquilo que nós podemos estar aí levando de informações para elucidar, né? Qualquer dúvida que você possa ter sobre gestão de custos. Hoje nós vamos estar falando sobre a questão de classificação de custos. É uma etapa bastante básica, mas essencial para a construção de um bom sistema de informação de custos. Ou seja, nós estamos aí classificando as contas, visualizando, né, se elas são custo fixo ou custo variável. E quando nós estamos falando em fixo ou variável, nós estamos olhando para a linha de produção ou vendas de determinada empresa. Ou seja, quando nós classificamos como fixo, é uma conta que ela tende a não sofrer variações em seu valor em função do volume de produtos ou serviços vendidos. Então, ele segue uma linha mais linear, né, em relação à linha de vendas. Ou seja, se eu aumento 10, 15% a venda, aquela conta ela vai permanecer em um valor constante. Não quer dizer que seja um valor fixo no sentido de é todos os meses 10 mil reais e só isso, só por isso, ou só contas que tenham sempre o mesmo valor, elas são contas fixas. Não, elas são contas que têm um comportamento de não acompanhar, né, a curva em relação à receita, tanto positivamente, como eu falei, né, você tem aí um aumento de receita e não necessariamente essa conta acompanha, né? E da mesma forma, se você tem uma queda de receita, a conta também não vai reduzir, ela vai se permanecer ali dentro de um parâmetro de valor, né? Então, estes custos, eles são fixos e são fixos por esta natureza, eles independem da geração de receita. Claro que nós temos que saber que em determinados níveis até determinados níveis de receita, eles suportam, né, até pela capacidade instalada, pela capacidade da empresa, e claro que se eu dobrar de receita, elas também vão aumentar, mas não na mesma proporção. Então esses são os fixos. Os variáveis, ele já tem uma relação direta com a curva de receita ou com o volume de produção. Ou seja, eles estão ali, né, alocados e são mensurados diretamente à prestação de serviço ou diretamente à produção ou à comercialização de um determinado produto. Então, quanto mais eu tiver receita, mais custo variável eu terei, né? E eles seguem, né, uma curva semelhante, eles acompanham a curva, tanto no crescimento como na queda, né? Então, essa é uma questão importante, fazer essa separação, né? Entender quais são as contas que estão vinculadas diretamente com a geração de receita, e neste caso o custo variável, e identificar as contas que não têm uma relação direta com a geração de receita, nesse caso os custos fixos. E da mesma forma, nós temos os diretos e indiretos, né, pegando as classificações básicas. E aí, neste caso, quando nós pensamos um custo variável, ele, em regra, ou na grande maioria das contas, ele também é um custo direto, né? Então, um custo direto, ele é um custo que tem vinculação, né, mensuração e identificação diretamente ao produto ou serviço que está sendo prestado. Então, muitas vezes, ele é caracterizado pela matéria-prima, pela mão de obra direta, né, um processo produtivo, ou, né, no caso de compra e venda, o próprio valor de aquisição da mercadoria que está sendo revendida. Então, esse é o custo direto. E o custo direto, ele tende, né, a estar classificado como custo variável, porque exatamente ele segue esta curva. Já o custo indireto, ele tende a ser um custo fixo, né? Então, por quê? Porque ele está mais distante do produto ou do serviço. Ele é da empresa, por óbvio, né? Ele está lá elencado nas contas, mas ele não tem uma curva de identificação, ele não tem uma característica de estar, né, com seus elementos claramente identificados ao produto ou ao serviço que está sendo prestado,
E, desta forma, num processo aí de construção de gestão de custos, normalmente, estes custos indiretos são aqueles que lá na frente, né, quando nós discutimos sobre métodos de custeio, eles são os custos que precisam de algum critério, seja de rateio, né, seja de atribuição, alocação, né, enfim, direcionador, né, a depender do método que se está sendo utilizado para que ele seja mensurado ao produto, mas ele essencialmente ele inicia, né, então como um custo indireto, custo fixo, custo direto, custo variável. Essa é uma temática que é bacana, se você está começando a tratar sobre gestão de custos, de fazer esse tipo de classificação e começar a entender o comportamento das contas de custo da sua empresa. A partir disso, né, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais assertivo toda a estruturação da metodologia de custos para a sua empresa. Se ficou com dúvida, é só deixar um comentário, mandar uma mensagem e a gente vai estar tratando em outros vídeos, tá bem? Um abraço!